Então, bom dia. Vamos lá acordar, pessoal, vamos lá acordar. Segunda-feira, dia 8 de novembro do ano da graça 2021. Esta é a sua Cor do Dinheiro. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todos os dias às 8 da manhã estou aqui para comentar a política e a economia nacionais. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar que esta semana vamos ter tudo dentro dos padrões normais, em termos de datas e horas, ou seja, hoje vamos ter o dia D. Vai ser muito interessante, vamos revisitar a situação no PST, nomeadamente depois daquilo que aconteceu no fim de semana, com um Conselho Nacional muito longo e também com mais uma derrota do Rui Rio. Vamos ter também amanhã o nosso habitual think tank, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, a debaterem a Semana Política e Económica. Naturalmente estas matérias não vão passar também ao lado. E vamos ter aquilo que é as edições normais e se calhar ainda vamos ter uma entrevista. Aguarde por aí. Bom, então, para onde é que vamos começar hoje? Naturalmente pelo pedido de ordem do dia. Eu tinha posto aqui a TAP, a reestruturação da TAP, mas vou deixar isso de lado porque tem muito que se lhe diga e vai perceber porquê um dia destes, porque parece que aquela coisa da reestruturação e que Bruxelas está a ver aquilo não vai correr muito bem. Mas enfim, vou deixar isto para outro dia, até porque acabei de descobrir agora mais um pormenor, já depois de ter feito a agenda, vou deixar a TAP para outro dia. Vou começar com outra coisa. Nós em Portugal damos muito pouca atenção a certas coisas, que é uma coisa que me choca. Recorda-se que há uma semana e meia eu trouxe aqui o assunto do fecho do gasoduto entre Argélia e Marrocos. E recordei nessa altura a dependência que Portugal tem, e aliás a Península Ibérica em geral, como destaque para a Espanha, desse gasoduto. Perdão, vem da Argélia, atravessa Marrocos e passa ali pelo Norte da África para até Córdoba. E depois é distribuição pelo resto da península. Bom, a Espanha está muito mais dependente disto de Portugal, porque a Espanha não tem outra porta de entrada. Ou melhor, tem outra, mas não é significativa. Portugal tem sempre a alternativa de síntese. Eu recordo-me que vários governos discutiram isto e alertaram Bruxelas para esta questão. Só que Bruxelas, em matéria de energética, andou a apanhar bonés nos últimos anos. E a verdade é que a Península Ibérica está refém, neste momento, de uma situação política agitada e que pode transformar-se em militar entre a Argélia e Marrocos. Se isto não é um disparate, eu não sei o que é. E se isto não é motivo para nós fazermos pressão sobre Bruxelas para podermos ter sinos como uma alternativa séria à entrada de gás, não sei o que é. Se calhar estamos a perder uma oportunidade. Segundo ponto do período de ordem do dia, que não estava aqui, mas eu quero trazê-lo para a agenda, é o que se passa em Espanha. Como sabe, aquela rapaziada fez um casamento entre PSOE e Podemos. Quando se junta gente já medianamente inteligente para pouco inteligente, como é o caso de Pedro Sánchez, com gente maluca como o do Podemos, só pode dar torto, não é? E tem estado a dar torto. Uma das coisas principais é que aquilo parece umas baratas tontas. Hoje dizem uma coisa, outro dia dizem outra vez ainda fazem outra. A última é a reforma da legislação laboral que está em curso em Espanha. Uma reforma que não tem nada a ver com os princípios do PSOE e é tudo inspiração no Podemos. Essas reformas são parecidas em algumas coisas com aquelas que estavam para ser impostas pelo PCP e pelo Bloco ao Governo ainda há poucas semanas. Eu já lá vou a elas. Mas há uma previsão que lhe quero fazer. O patronato espanhol está todo preocupado com isto. E não é só o patronato, as empresas, inclusive as pequenas e médias empresas. Porque aquilo vem endurecer ainda mais a legislação laboral. E é uma previsão que eu lhe quero fazer. Espanha, que já tem um desemprego estrutural muito elevado, vai ter mais desemprego. Isto é certo. E era bom que estivéssemos atentos àquilo que se passa em Espanha, nomeadamente os partidos mais moderados deviam alertar o país para isto, porque estas maluquices do PCP e do Bloco vão voltar, mais tarde ou mais cedo. E então é só dizer assim aos portugueses, olha, vira a carinha para ali e vê os disparates que eles fizeram, que é para tu anteveres aquilo que pode acontecer em Portugal se esta gente conseguir levar a sua avante. Bom, ponto seguinte. O Presidente da República terá promulgado, digo terá promulgado porque eu não tenho ainda a certeza disto, mas terá promulgado aquilo que é a reforma do CEF. Não é reforma nenhuma, é a extinção do CEF e a criação de uma coisa qualquer que ainda ninguém sabe muito bem o que é à imagem de Eduardo Cabrita. E o Presidente da República terá manifestado dúvidas
deixe-me lá até dizer-lhe exatamente o que... o Marcelo, perdão, o Marcelo, o Presidente da República promulgou, ou terá promulgado, o decreto de extinção do CEF, mas e ele diz que promulgou porque atentou ao momento, ao contexto que é vivido, mas diz que vai deixar para apreciação decisiva relativamente ao decreto-lei ou decretos-leis da sua execução. Ou seja, o Presidente está a dizer o quê? Eu tenho reservas e vou deixar passar isto por causa do momento vivido, não sei muito bem o que é que isto quer dizer, e depois o decreto de execução, os decretos que vão executar isto, eu vou estar atento. Chama-se isto treta. Porquê? Isto é a imagem de Marcelo. O Marcelo que conhecemos é o senhor que está na presidência e que tem sempre medo de afrontar o governo. Esta reforma do CEF é um aborto, ok? Esta reforma do CEF não é reforma nenhuma. O senhor Presidente da República devia ter a coragem de vir aos portugueses dizer assim, isto não é nada. Isto é uma manobra do Sr. Dr. Eduardo Cabrita que, face aos disparates que tem feito na administração interna nos últimos anos, quer disfarçar essa incompetência, nomeadamente no CEF, com uma suposta reforma do CEF, que não é nada. E, sinceramente, eu acho que a malta do CEF devia estar seriamente preocupada com isto. O Presidente da República devia ter vetado o diploma. Ponto final. Ainda para baixo que nós estamos na fase de mudança do governo. Aliás, já um jornal traz aí hoje que os funcionários do CEF dizem, mas espera aí, com quem é que vamos dialogar agora? Com um governo que está em gestão ou quase em gestão? Isso é uma boa questão. E, portanto, o Sr. Presidente da República devia ter atentado nisto antes de dizer que tenho reservas, mas promulgo. Não, tem reservas, chumba. Ok? Veta. Vai outra vez ao Parlamento? Não vai, porque não há 2/3 no Parlamento para votar aquela brincadeira. Percebe? Portanto, é assim. Mas isto é a imagem de Marcelo. Bom, vamos avançar. 9.690 euros. Sabe o que é este valor? Este valor é a coima a que as empresas estão sujeitas se contactarem o trabalhador fora de horas em teletrabalho. Ouviu bem. O Parlamento correu a votar legislação sobre teletrabalho nos últimos dias. E não encontrou melhor do que impor medidas altamente duvidosas. Por exemplo, em vez de deixar a negociação do valor do custo da eletricidade e da net para quem trabalha em casa, impôs esses valores. Mas como se isto não bastasse, parece que vem ainda, inclusive, mais custos do que este, acaba por fazer uma coisa inacreditável. Espera aí, então o simples facto de uma empresa contactar um ex-trabalhador fora do horário laboral ou horário fixado leva com uma multa de 9.690 euros? Desculpem, digam-me lá uma coisa, onde é que está a inteligência do Partido Socialista a votar uma coisa destas? Então imagine que por qualquer razão há necessidade de, fora de horas, contactar alguém. A vida empresarial e a nossa vida em sociedade às vezes não exige, ou melhor, não se compadece com horas. Eu sei que há empresas que abusam, mas são uma minoria. E não vale a pena, nas leis, detalhar as coisas a este ponto. E isto é um erro, percebe? Que só se compreende porque é votado numa altura em que dá jeito de começar a fazer estas figuretas para as eleições legislativas. É um disparate. Eu espero, sinceramente, que quem está desse lado penalize partidos que fazem estas coisas. Isto é um aborto, não tem outro nome. Bom, ponto seguinte. Eu vou deixar este tema para outro dia porque é mesmo muito sério. O Governo prepara-se para não é o Governo, também não é o Estado, é você, Paulo, Marisa, Zé, Vítor, que estão a ver, Camilo. Nós estamos a preparar-nos para avalizar um empréstimo de 40 milhões de euros da banca à EFASEC. Já é o segundo. A empresa já perdeu uma pipa de massa no ano anterior, vai perder uma pipa de massa este ano e a gente anda aqui com aquela pancada de empresas estratégicas. Normalmente, o professor Miguel Beleza costumava dizer, quando alguém falava em coisas estratégicas, empresas estratégicas, que isto ia sobrar para alguém. Sobra sempre para o contribuinte. E o que é estranho nisto é nós andarmos nesta marmelada há mais de 40 anos
e não percebermos os erros que estamos a cometer. Mas eu vou deixar este assunto para outro dia para analisar com mais detalhe, ok? Ponto seguinte, nada, já tratei, que é esta questão do teletrabalho e dos custos da luz e da net. Bom, então vamos lá aos assuntos todos. O Conselho Nacional do PSD, eu registrei que pelo menos desta vez não houve peixeiradas, não houve aqueles extremares de posições que normalmente há, ou que tem havido nestas matérias. E isto é de saudar. Mas há uma coisa que me fez uma impressão desgraçada neste Conselho Nacional do PSD. É que a uma certa altura, estou ali um casal de rola espetacular. De facto, fazer isto ao ar livre é uma coisa espantosa. Mas enfim, eu que gosto muito de natureza, gosto muito de pássaros, enfim, são à parte. Fazer inveja a quem está desse lado. Durante o Conselho Nacional do PSD, ouvi Rui Rio sugerir que aumentar o universo de votantes, que salvo erro é de 20, 30 mil, que passariam para 70 mil. Ora, como é que se faria este aumento do universo de votantes? Incluindo militantes que não têm as cotas em dia. Bom, já é mau sinal o partido ter militantes que não têm cota em dia, que equivalem praticamente ou são em número superior aos que têm cotas em dia. E diz mal da gestão do partido. Mas agora a questão não é essa. Parece que a ideia era que fossem os militantes que tivessem as cotas em dia, não tivessem as cotas em dia até 2 anos. Portanto, ficavam de fora os que tivessem cotas em dia para além de 2 anos. Porquê? O que é que na lógica racional leva a considerar isto? É o primeiro disparate. O segundo disparate, que é gravíssimo. Eu recordo do Rui Rio ter dado um grande chá ao partido sobre moralidade, sobre ética, quando ele foi candidato nas primeiras eleições para substituir Pedro Passos Coelho. E nessa altura ficou decidido quem não tivesse as cotas em dia não votava. Para evitar aquelas coisas da última hora, os candidatos reúnem uma pipa de massa e vão pagar cotas aos militantes que depois votam neles. Já de si é outra coisa lamentável nos partidos. Não é só no PSD, nos partidos. Bom, mas a mim o que me faz impressão é Rui Rio ver argumentar assim. Ah, não, afinal, o quê? Não querem? Mas eu não tenho medo de nada. Mas o problema não é não ter medo. O problema é ter vergonha na cara. Porque a gente não pode estar a defender em 2018 que não pode haver militantes com cotas não em dia que vão votar e agora dizer uma coisa diametralmente oposta. 180 graus de diferença. Isto mostra duas coisas. Primeiro, que Rui Rio está com medo de ir a votos. E, em segundo lugar, desnorte. Porque só uma pessoa que está sempre com a palavra ética na boca e que defendeu aquela posição que eu até acho correta em 2018, agora vem a dizer exatamente o seu contrário. Ora, isto não pode acontecer. E eu suspeito que é por coisas destas que Rui Rio está com dificuldades internas. Como você viu no fim de semana, levou mais um banho no Conselho Nacional. Eu já disse aqui, não tenho qualquer preferência, ou melhor, não vou recomendar voto neste ou naquele. Eu nem sequer sou do PSD. Ou melhor, não sou militante do PSD. Sou votante da área da social-democracia, como sempre disse aqui. Agora, o que faz impressão aqui é ver tanto desnorte em tão curto espaço de tempo. E se calhar não é por acaso que Rui Rio perdeu, e já é a segunda derrota, e esta é séria, no Conselho Nacional do Partido Social Democrata. Talvez isto queira dizer alguma coisa sobre o que aí vem. Aguardemos. Ponto seguinte. Vamos a uns assuntos mais sérios de hoje. Contaram-me neste fim de semana, eu tive um fim de semana muito produtivo, particularmente no que passei lá em baixo num grande prémio de MotoGP. Ainda bem que o MotoGP volta em abril, isto é muito importante para o país, estes acontecimentos são muito importantes para o país, do ponto de vista de imagem, e não só, mas contaram-me que no Conselho de Estado da semana passada, o Sr. Primeiro-Ministro, eu confesso que estou a contar isto sem ter confirmado, ok? Mas contaram-me no fim de semana que o Sr. Primeiro-Ministro, no último Conselho de Estado, terá feito uma exposição muito longa sobre a crise política e as razões da crise política. E justificou o facto de não ter cedido ao PCP e também ao Bloco pelo facto de os dois partidos quererem ir longe demais
nas reformas laborais. Bom, como você sabe, é uma das coisas que tenho tratado aqui sistematicamente, eu acho um erro crasso nós estarmos a misturar contas e orçamento com outras matérias. E acho que o Primeiro-Ministro tem muita responsabilidade nisto. Porque nos orçamentos anteriores houve alturas em que a negociação não ficou apenas pelos números. E houve cedências nesta matéria. E, portanto, o PCP e o Bloco de Esquerda habituaram-se e desta vez quiseram fazer um fim-capé ainda mais duro. Porque desta vez, como você sabe, e pelas crónicas que fizemos aqui, as exigências eram muito longas, eram muito profundas e, num objetivo, eram gravíssimas. Bem, mas isso foi eu que disse aqui. E outros analistas também, graças a Deus, não estou sozinho. E mais, cada vez estamos mais bem acompanhados, que há cada vez mais pessoas a usarem a cabeça em vez de usarem o coração, nestas matérias de política. Bem, eu estou espantado com isto. Porque, então espera aí, o senhor Primeiro-Ministro não sabia com quem se deitou em 2016? O Primeiro-Ministro não sabia que o PCP e o Bloco têm visões completamente diferentes em matéria laboral do que têm o PSD e o CDS? Não? Pá, sei lá, pode juntar a iniciativa liberal se quiser. O Primeiro-Ministro não sabia em 2016 que o Bloco de Esquerda e o PCP têm visões da sociedade completamente antagónicas em relação àquilo que é o modelo que vigora na União Europeia? O Primeiro-Ministro sabia disto. O Primeiro-Ministro não sabia que estas cedências de ir reverter o que a Troika fez tem consequências graves para a economia. Não sabia disto em 2016? Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Ele foi renacionalizar a TAP. Já lá metemos 3,7 mil milhões de euros. E já agora uma coisa que a malta não anda a falar. Esta brincadeira dos combustíveis vai dar uma rabecada ainda mais monumental à TAP. Por acaso o pessoal não anda a falar disto. Mas enfim. Então o Primeiro-Ministro não sabia tudo isto? Sabia! O problema é que António Costa perdeu as eleições para Pedro Passos Coelho. Tem mal perder. Quis dar a volta ao assunto, diz que derrubou um muro com o PCP, o Rui Ramos já explicou aqui no dia D que não houve derrubo de muro nenhum, deitou-se com aquela gente, utilizou as folgas do país quando havia ideia ou suspeita de que poderia haver folga, não havia folga nenhuma, e agora está à rasca. E agora diz, não, agora eles queriam ir longe demais e isto ia prejudicar a competitividade das empresas. Ora, eu preciso de uma falta de vergonha monumental por parte do Primeiro-Ministro para vir fazer estas figuras. Eu não sei se o eleitor comum come isto, eu não como. E, portanto, nas próximas eleições, eu seguramente vou ser daqueles que vou penalizar seriamente o Primeiro-Ministro e o Partido Socialista nesta matéria. Bom, mas já agora vou deixar para outro dia um outro assunto, que é este. Então, o Sr. Primeiro-Ministro tinha dito que o seu futuro terminava em 2023, depois logo se via. Estas eleições não vão até 2023. Vai começar a contar desta mais 4 anos. Em que é que ficamos? António Costa vai-se embora em 2023? Então, se for eleito agora Primeiro-Ministro, depois abandona e vai-se embora? É isso? Para a Europa? Há lá Durão Barroso? É isso? O espectador que me pediu para falar nisto, aqui está o assunto. Bem, ponto seguinte. As sondagens. No fim de semana, eu ri-me imenso. Estava lá em baixo e alguém mandava assim uns print screens de capas de jornais. Se fosse eleições agora, o PS ficava na mesa, o PST também, depois subia um bocadinho o Chega, o Bloco era penalizado, o PCP também, o PCP mais do que o Bloco, não sei das quantas, conversa fiada. E eu olhar para aquilo e pensar assim, bem, a malta das sondagens parece que não aprendeu nada. Não é? Ainda há poucas semanas cometeram erros desgraçados quando foi da Câmara Municipal de Lisboa e já estão, outra vez, a investir na ideia das sondagens. Repare, o PSD não tem um líder ainda, ok? O CDS está em turmoil. Estão a fazer sondagens agora. Ainda não se começou propriamente a campanha eleitoral. Bom, eu sei que se podem fazer sondagens a qualquer hora. Agora, o problema disto tudo é que quem fez sondagens e errou violentamente há poucas semanas devia ter um bocado de decoro e não correr a fazê-las agora. E ainda para mais que uma das sondagens que eu vi falava sobre quem é o líder que no PSD poderia enfrentar melhor as eleições. E aí a coisa saltou logo para Rui Rio. Ó pessoal, eu vou dar um conselho à malta das sondagens. Abstenham-se de fazer isto. Porque dá a sensação que estão a ser instrumentalizados nesta luta de liderança dentro dos partidos e de, vejam lá, este partido face àquele. Eu até vou mais longe de um conselho. Eu costumava dizer, quando
quando era a situação do Partido Socialista, que à direita dava jeito que fosse alguém, andavam todos a dizer aquilo. Agora é a mesma coisa. À esquerda dá imenso jeito que se diga que é Rui Rio melhor. Eu não sei se é. Agora, andarem a fazer sondagens nesta altura, desculpem lá, dá a sensação de que alguém anda a fazer fretes a alguém. E eu costumo dizer que quando nós fazemos fretes, e esta coluna é um bom exemplo disso, recusar a fazer fretes, ok? Quando nós começamos a fazer fretes a alguém, perdemos a credibilidade. Mas pronto, isso é um problema das empresas de sondagens. Bem, ponto seguinte. Pandemia. Não é que saiu o Gouveia e Mel. Você lembra-se o que é que eu disse aqui quando o Gouveia e Mel saiu? Cheirava-me que alguma coisa podia começar a correr mal a partir daí. E já agora lembra-se o que é que eu falei acerca da terceira dose. Repara uma coisa. Isto é uma situação vergonhosa. Eu vou analisar isto melhor amanhã. Mas a sensação que dá é... Aquela senhora que está à frente da DGS é um desastre. Ela só sabe falar e fala mal. Porque em matéria de organização, ela é um desastre. Veja-se o que aconteceu com a vacinação antes de chegada de Gouveia e Mel e veja o que é que está a passar agora. A sensação que dá, andam todos a apanhar bonés. Andam todos ali às aranhas. E a verdade é que o objetivo, que já tínhamos fixado ali para antes do Natal, quase certeza que vai derrapar. Pá, se calhar era bom telefonar ao senhor e dizer assim: ó vice-almirante, importa-se regressar? A gente não consegue ter mão nisto. Eu ainda não sei muito bem o que é, e de analisar isto noutra altura, mas dá-me a sensação que, duas coisas. Como a equipa que lá está, é a equipa que já estava com o Gouveia e Mel, suspeito que é um problema de liderança, que é exatamente o problema da avózinha que nós temos da DGS. Olha, já passei dos 20 minutos, vou buscar por aqui, já sabe que amanhã voltarei às 8 da manhã, às 7.800 pessoas estão em direto, eu quero agradecer e quero pedir a estas pessoas e outras aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, também sabe porquê, aquilo que houve aqui não vem mais lado nenhum. E para o final quero recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você fizer compras no site, escrever lá Camilo no cupom promocional, tem um desconto de 10%. Muito obrigado a todos, tenham um grande dia e até amanhã às 8 da manhã. Não se esqueça, esta noite é o dia D, às 9 da noite. Muito obrigado.